Bom, pessoal, bom dia. Obrigado por terem vindo, né? Eu sou, para quem não me conhece, sou Silas Casarraia, sou presidente do CVG, estou presidente do CVG, né? Dado que a nossa gestão ela é itinerária, minha gestão vai até o final do ano que vem. E é um prazer ter mais uma vez aqui um público seleto. Dessa vez nós gostaríamos de agradecer aqui a FECAP, né? Então, a FECAP é nossa parceira em todos os nossos cursos presenciais. Então hoje o CVG conta com uma gama de cursos muito forte, né? E a gente trabalha muito forte a base da pirâmide. E todos os cursos presenciais são realizados aqui na FECAP. Então já teve aqui com a gente o vice-reitor, que é o Taiguara, ele já deixou aqui, ele precisava subir para uma reunião, mas deixou aqui o abraço dele, o agradecimento dele de vocês estarem aqui presentes, né? Conosco nesse evento tão importante, que nós vamos falar aqui do estudo sobre tendências de benefícios para funcionários, né? Então esse estudo é um estudo produzido pela MetLife, com a participação de funcionários e empregadores de 4 cidades do país, aponta as tendências na área de benefícios, incluindo os mais valorizados e os que mais motivam o aumento da produtividade, tá bom? Esse é o tema do nosso evento hoje. Então, estarão presentes aqui como debatedores e na sequência a gente forma a mesa, só vou deixá-los aqui para poder assistir a apresentação e na sequência a gente monta a mesa de debates, tá? Então está aqui conosco hoje o Guilherme Henriksen, que é o vice-presidente comercial da Icatu Seguros, ao qual já agradecemos, o Carlindo Boaventura, que é o diretor executivo da CBJR Boaventura, obrigado Carlindo, e o Francisco Toledo, que é diretor executivo da Score Brasil e vice-presidente regional da Score Global Life Americas, que estará aqui conosco também na mesa de debates. Então, na sequência, a gente monta aqui a mesa, o qual seria o mediador, tá bom? Bom, e agora eu vou chamar aqui o nosso palestrante, né, que é o Leonardo Stivani, da MetLife. O Leonardo ingressou na MetLife em 2010. Tem um currículo bom aqui. Em 2010, antes da MetLife, trabalhou na Chubb, na Unibanco AIG e na Liberty Seguros. Adquiriu experiência nos últimos 20 anos no mercado de seguros. Atualmente é o Head de Estratégia da MetLife do Brasil. Tá bom? Então, seja bem-vindo aí. Obrigado. Leonardo, vamos aí assistir a sua... Leonardo vai fazer a apresentação da pesquisa e na sequência a gente volta aqui para montar a mesa de debate. Tá bom? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao CVG essa oportunidade de estar apresentando esse estudo. Esse estudo é um estudo que a MetLife ela roda no mundo inteiro. Então, a gente faz 12 anos já que a gente roda esse estudo, onde a gente tem as operações principalmente de benefícios, né, seja seguro de vida, seja planos odontológicos ou de previdência. No Brasil, a gente está na terceira onda. A primeira onda foi 2011, depois 2013 e mais recentemente 2018. E nesse estudo, como o Silas estava falando, a gente entrevistou cerca de 300 empresas, 500 funcionários, das mais variadas indústrias e dos mais variados segmentos, desde as pequenas e médias até as grandes corporações. O bacana também desse estudo é que ele tem, como uma metodologia única, a gente consegue comparar como é que está a tendência de benefícios, tanto no Brasil quanto de outros mercados no mundo inteiro. Eu aproveito também para convidar, esse estudo ele é público, ele está disponível no site da empresa, então no final eu vou dar o endereço direitinho para vocês, mas é só entrar no site da MetLife, vocês conseguem baixar sem problema nenhum. Os primeiros, digamos, takeaways ou as primeiras mensagens que saiu do estudo, e esse estudo é interessante porque ele foi feito no auge da crise, né? Então a gente rodou esse estudo, as pesquisas foram feitas mais ou menos entre 2017, final de 2016, durante 2017. Então a gente estava realmente no pico da crise, no pico do desemprego, e aí apareceram 3 pontos aí bastante relevantes do ponto de vista tanto dos empregados quanto dos empregadores. O primeiro deles é a forte direção de controle de custos, e esse controle de custos ocasionando uma pressão de produtividade na base dos empregados. Então existe um estudo que revela aqui uma pressão muito forte em cima dos empregados, por parte dos empregadores, referente à questão de produtividade, referente à questão de eficiência no dia a dia do trabalho. O segundo ponto que a gente vai abordar em profundidade também é a questão do bem-estar do funcionário. Então, enquanto o bem-estar do funcionário ele gera valor agregado para a companhia. Então, aquele funcionário realmente se vê cuidado, se vê com atenção por conta do empregador,
realmente isso é um diferencial, isso acaba fazendo com que a produtividade, o engajamento e até mesmo o turnover e a questão de fidelidade desse funcionário com a empresa, ela acaba sendo maior. E por último, os drivers demográficos universais. E o que a gente está falando de drivers demográficos aqui refere-se principalmente à nova geração. Então, a forma como essa nova geração que hoje está entrando no mercado, geração aí do tanto o pessoal que está saindo da faculdade entrando no mercado agora, como o pessoal que está no ensino médio que vai entrar no mercado de trabalho daqui a alguns anos, existe uma condição bem diferente de relação com o trabalho, de relação com a empresa, do que a gente tinha nas gerações anteriores, seja dos nossos avós, até mesmo uma geração hoje que tem aí seus 30, 40 anos. Então esses são os principais pilares aí do estudo. Falando de prioridade das empresas e por conta o que aconteceu na pesquisa, foram de vários atributos que foram elencados, esses foram os 3 principais atributos que saíram, e é interessante que não importa o tamanho, se é uma pequena, se é uma média, se é uma grande empresa, os atributos eles são mais ou menos parecidos, semelhantes. Então a gente passa aí a questão da melhoria da saúde dos funcionários e o bem-estar dos mesmos, o aumento da produtividade dos funcionários e a satisfação das diferentes necessidades dos funcionários. Isso que a gente fala, isso são os empregadores falando o que realmente é relevante, o que realmente é importante por conta de vista dos empregadores. No próximo slide, a gente tem aqui como é que está a relação desses funcionários com as empresas. Então, a gente trouxe aqui os 2 principais atributos que aconteceram e o comparativo entre a pesquisa de 2013 e 2017. Então, a questão da lealdade, e é interessante ver que uma coisa é o que os empregados declaram, outra coisa é o que os empregadores declaram. Então, existe uma dicotomia, existe um pouco de desvio entre a visão dos empregados versus a visão dos empregadores. Então, quando os empregados eles se declaram fiéis às companhias ou leais às companhias, em 2013, 72% da amostra dizia que sim, que são leais. Já esse número em 2017 caiu para 54%. Na outra corrente, quando os empregadores, eles falavam em 2013 que 43% deles são fiéis, sim, são leais às companhias, e agora 49%. No índice de satisfação com os benefícios, existe uma queda também, do ponto de vista dos empregados, então uma queda de 40% para 30%, e os empregadores, também a tendência é bem parecida, existe essa queda também nessa questão. É importante aqui, a gente debatendo isso com o Instituto e debatendo isso com quem roda, é importante ter atenção aqui, principalmente por conta desse viés entre o que o empregado está dizendo versus o que o empregador está falando. Depois a gente vai abordar a questão de comunicação, a questão de pesquisa, a questão do que os empregadores podem estar fazendo para justamente identificar melhor qual a necessidade que está onipresente por conta dos empregados. Tem a questão também que saiu muito forte, que é a questão de engajamento, que é justamente você fazer com que o benefício seja percebido. Não importa, e aqui a gente não está falando somente de seguro de vida, a gente está falando de benefícios como um todo, a gente está falando de plano de saúde, seguro de vida, planos odontológicos, programas de bem-estar, programas de check-up, etc. Então, o principal, digamos, insumo que saiu da pesquisa é a questão de, existe a necessidade do funcionário, do colaborador, de estar sempre sendo, digamos, alertado e sempre estar sendo comunicado sobre o benefício que a empresa disponibiliza para ele. Muito do que foi dito os funcionários eles não percebem hoje os benefícios que a empresa oferece. Muitos deles não fazem uso daquele benefício oferecido. Tirando eventualmente o plano de saúde, que é alguma coisa mais, que é um benefício mais tangível, que é um benefício mais estressante no dia a dia, os outros benefícios muitas vezes não são percebidos. Múltiplo salarial, por exemplo, quando tinha uma pergunta no questionário que perguntava sobre múltiplo salarial, quase 90, 98, 95% dos respondentes não sabiam qual múltiplo salarial que eles tinham na pólice seguro de vida em grupo deles, por exemplo. A cobertura de planos odontológicos, muitos deles não sabiam o que as coberturas de planos odontológicos elas iam além, se era só, por exemplo, um rol mínimo permitido pela ANS ou se realmente cobria algum tratamento um pouco mais severo, um pouco mais delicado. Então, o que sai
do estudo fortemente a questão de trabalhar muito forte, muito severo a questão de comunicação e fazer com que aquele benefício que realmente seja utilizado, lógico que do ponto de vista não só de utilização para o bem, mas também dosar a utilização, como a gente sabe muito bem, a questão de plano de saúde, que às vezes existem vários excessos na utilização das coberturas. Mas é importante ter o engajamento do funcionário, ter o engajamento do colaborador na utilização dos benefícios. E aí a mensagem principal, que é o benefício percebido, realmente gera engajamento, gera realmente o resultado positivo disso, é fazer com que a percepção de que a empresa está cuidando do funcionário ela é positiva, e isso está acarretando que o colaborador acaba pensando no caso de sair da empresa, no caso de aceitar uma outra proposta, acaba pensando 1, 2, 3 vezes antes de buscar uma nova oportunidade de mercado. Aqui a gente fala um pouquinho mais de comunicação. Então, os dados indicam aí que 70% dos funcionários, eles realmente querem comunicação o ano inteiro, eles querem comunicação sobre o que de fato ele está recebendo de benefício para a companhia, ou seja, a comunicação nunca é de menos. Então existe um gap hoje nas empresas, existe um gap hoje no mercado sobre a comunicação dos benefícios que esses funcionários eles estão recebendo. E aqui a gente vai abordar esses 3 principais pontos, que é o equilíbrio de vida, a segurança financeira e o bem-estar, de uma forma mais profunda. Falando um pouquinho da vida equilibrada e o funcionário holístico, a gente sabe muito bem que hoje a questão da mobilidade, a questão da tecnologia, ela não tem mais, ela é muito tênue a linha entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então, todos nós hoje a gente está inserido numa sociedade que a gente está o tempo inteiro antenado, o tempo inteiro comunicado. Então, é muito difícil, não existe uma divisão muito clara entre o que é sua vida pessoal e o que é sua vida profissional. E o que isso tem a ver com o estudo de tendência de benefícios? A gente trouxe aqui um dado que é 35% dos funcionários dizem que os seus empregadores, eles de alguma forma possibilitam um equilíbrio melhor entre a vida pessoal e a vida profissional. Isso tem a ver muito com a questão de flexibilidade. Quando a gente olha alguns números de flexibilidade no dia a dia do trabalho, a gente trouxe aqui alguns comparativos. Então, a mesma pesquisa rodada no Brasil, no México e no Chile aponta o seguinte: no Brasil, 42% dos respondentes, dos empregados, dizem que sim, que os empregadores no Brasil ofertam uma jornada de trabalho flexível. Quando a gente compara esses números com Chile e México, a gente está falando nem de países desenvolvidos como a Alemanha, como a Inglaterra, como os próprios Estados Unidos, Japão, mas que são números ainda maiores que esses, mas assim, o Chile com 84% e o México com 70%, existe um trabalho muito forte do ponto de vista dos empregadores no Brasil para tornar a questão de flexibilidade um assunto mais, digamos, mais forte na pauta do dia a dia da relação laboral no país. Outro ponto importante é o seguinte, que 58% dos empregados, dos colaboradores entrevistados, eles dizem que flexibilidade é sim um ponto importante. 58% deles afirmaram que pensam em flexibilidade quando resolvem aceitar uma nova proposta de trabalho. Então, mais uma vez, a questão de flexibilidade é algo muito importante para os empregadores, para eles estarem associando, para eles estarem trabalhando isso no dia a dia da sua relação. E como é que os empregados eles falam e a gente trouxe aqui um tema também, que é a Medlife tem uma operação bem relevante nos Estados Unidos que a gente chama de benefícios voluntários, que são, na verdade, são benefícios que a gente oferta além daquela necessidade, seja uma necessidade sindical, seja uma necessidade da indústria, seja os programas de apólice de seguros, seja de vida, seja de saúde, seja de odonto ou de previdência, normais que o mercado oferece. Então, benefício voluntário, o que seria? Seria algo mais customizado, seria algo para atender uma necessidade um pouco maior do que aquela que realmente o mercado oferece. Nos Estados Unidos, por exemplo, a média de múltiplo salarial nas apólices coletivas das grandes empresas é de 12 vezes o salário.
Então, acima disso, o funcionário ele pode sim contratar, mas ele entra numa política de contratação de um benefício voluntário, como se fosse uma pólice individual, e a partir daí ele fica com essa pólice até o final da vida, até enquanto ele quiser mantê-la, independente do vínculo empregatício ou não dele. E aqui alguns dados, do ponto de vista do empregador, 86% eles identificam que isso é uma maneira, o benefício voluntário é uma maneira econômica de agregar valor ao pacote de benefícios oferecidos. 84% dos empregadores dizem que o benefício voluntário também é uma forma de atender às necessidades diversas dos funcionários. 79% indicam que isso é uma forma de atração de talentos, 76% utilizam isso como ferramenta de retenção de talentos. Então é algo também, a gente estava até discutindo hoje de manhã, é algo que talvez a nossa indústria tenha que se reformular, tenha que pensar um pouco diferente como ofertar algumas coberturas, alguns tipos de serviços e até mesmo seguro, pólices de risco nesse sentido para dar algum tipo de cobertura diferenciada do que a gente oferece hoje em dia. A personalização de benefícios, então ficou evidente também, 61% dos entrevistados, dos empregados aqui dizendo, eles falam que as empresas sim, elas têm a capacidade de personalizar os benefícios oferecidos para atender às necessidades, e 50% dos entrevistados também dizem que tem interesse que o seu empregador forneça algum tipo de benefício, alguma gama de benefícios personalizados para que ele possa até mesmo pagar isso de uma forma com participação. Então isso também é bem relevante, a questão dele estar disposto, do funcionário estar disposto a, de alguma forma, tirar algum dinheiro do seu próprio bolso para bancar um benefício extra que a empresa possa oferecer. Como a gente falou, custos compartilhados são cada vez mais uma opção no mercado. A gente trouxe aqui alguns produtos da indústria como um todo que saíram dentro das pesquisas que foram relatadas, como a diária de integração hospitalar, como seguro de invalidez, check-up e auxílio de doenças, e também o perda de renda, com percentuais bem relevantes aí no ponto de vista que os empregados estão dispostos a, de alguma forma, contribuir para ter acesso a esse tipo de benefício. Outro tema que a gente vai abordar é a questão de insegurança financeira. A gente sabe muito bem que o estudo foi gerado no meio da crise, como eu falei anteriormente. Então, assim, é evidente que o estresse financeiro em cima dos colaboradores ele tem piorado. Aqui foram 5 atributos que mais foram relatados durante a pesquisa. Então, a questão de seguro de saúde adequado para mim e para minha família. Existe uma preocupação de 68% em 2013, agora 77% dos entrevistados abordaram essa questão dessa preocupação. A segurança no emprego, lógico, com 13% com 12 milhões de desempregados no país, esse número também fica cada vez mais relevante. A questão de segurança financeira na família, no caso da morte prematura do principal provedor de renda dentro da família, esse número ficou até que estável, mas já é um número alto. E a segurança financeira, no caso da quina familiar ser ameaçada por conta de uma deficiência, de uma doença grave, também existe uma tendência de aumento da preocupação. E por último, e não menos importante, a segurança financeira no caso das coberturas não contempladas no plano de saúde. Então isso também sobe um pouquinho, não tanto quanto os outros, mas também já é um número, acima de 70%, é um número considerado bem alto, bem relevante. Falando, e aí a gente está falando, a abordagem seria um pouco na questão das empresas se estruturarem para darem algum tipo de suporte para os colaboradores no que tange a questão de segurança financeira ou planejamento familiar ou planejamento financeiro de futuro. Então todos os entrevistados, não importa se é pequena, média ou grande empresa, eles sim têm um interesse por algum tipo de benefício nesse quesito. Lógico que quando você vai para a grande empresa, conforme você vai evoluindo na curva, conforme você vai evoluindo no mercado, quanto maior a grande empresa, maior a preocupação dos colaboradores com a questão de segurança financeira. A aposentadoria também saiu muito forte, e aqui é um número que preocupa bastante, porque quando a gente pergunta se
os colaboradores já alcançaram seus objetivos de economia, é um número bem baixo, né? A gente está falando de 8% numa faixa mais jovem, 6% numa faixa média e 5% numa faixa mais sênior. E é contradizente, né? Porque quando a gente fala se ele está no caminho certo para atingir seus objetivos de economia, esses números giram em torno de 20%, não importando a faixa de idade das pessoas. Mas é um número bastante preocupante, que é a questão realmente da população de conseguir economizar, conseguir se preparar para o futuro. E que, olhando o copo aí meio cheio, meio vazio, tem um lado aí, talvez uma oportunidade muito forte para as empresas explorarem, para os corretores explorarem, assim por diante. A questão de bem-estar como uma grande oportunidade. Então, o que o bem-estar ele proporciona, ele traz? 65, o primeiro output que saiu da pesquisa é que 65% dos empregados entrevistados, eles esperam que o empregador possa oferecer algum tipo de programa de bem-estar. E isso tem a ver com a participação dos colaboradores nos seus programas. Então, quando a gente pesquisa, e aí é importante comparar as barrinhas, é comparar as barrinhas verdes, são os entrevistados que participam de algum programa de bem-estar. E os que não participam são as barrinhas azuis. Então, para todos os atributos, seja a satisfação com o trabalho, seja a fidelização do empregado ao empregador, seja se a empresa é um bom lugar para se trabalhar ou não, e se ele está se sentindo fisicamente ou mentalmente preparado, quando ele adere a algum tipo de programa de bem-estar, os números são bem melhores daqueles colaboradores que de alguma forma não aderem. Então isso passa a ser uma questão não só de custo para a companhia, e é evidente que isso passa a ser um investimento com algum retorno financeiro para as empresas. Outro ponto aqui é a questão de priorização de programas e eventualmente personalização de alguns programas. Perguntados, e aí a gente vê os principais produtos ou serviços, ou eventualmente benefícios que saíram, foi a questão de exame médico e anual e prevenção de câncer, subsídio de academias, tratamento de saúde para doenças graves e programas de nutrição de perda de peso. O mais importante desse slide é o seguinte, é que parece meio óbvio muito do que a gente está colocando aqui, mas é legal porque o estudo te dá estatística e a gente consegue ter uma base de dados bem apurada para a gente poder trabalhar isso de uma forma melhor. Mas assim, é a questão da personalização. Então, não necessariamente, vamos pegar o caso do exame médico e prevenção a câncer. Você vê que 54% dos colaboradores acima de 50 anos realmente veem isso como algo muito relevante. Já uma população um pouco mais jovem, de 18 e 30 anos, não é tão relevante assim. Para que você vai para a academia, a ordem se inverte. Então a população mais jovem das empresas tem uma tendência a optar mais pela questão de academia. Então a mensagem por trás disso é o seguinte, existe espaço para todos os tipos de benefícios. E aí você precisa realmente entender o seu público e trabalhar com as várias opções de benefícios que você tem hoje no mercado para colocar aqueles benefícios que mais se assemelham, que mais podem ter adesão dentro do público de colaboradores da sua empresa. Estou chegando no final, então transformando insights em ações, praticamente é o seguinte, o que a gente tem aqui de conclusão do estudo é, principalmente para as empresas, a primeira delas é ouvir os funcionários. Assim, hoje em dia existem mecanismos de pesquisa, você não precisa investir muita coisa, você tem sites que você baixa na própria internet, que você consegue fazer pesquisas com o público. Então ouça os funcionários para que os funcionários realmente eles podem dar o melhor driver da onde que a gente pode trabalhar melhor a questão de benefícios para aquela massa de trabalhadores que as empresas eventualmente têm. O segundo ponto é comunicar efetivamente os benefícios. Não adianta ter os benefícios pendurados lá na intranet ou ofertados no momento que o funcionário ele entra, ele faz a sua admissão, entrega a sua papelada no RH, mas assim, essa comunicação nunca é de menos. O terceiro ponto é a questão de energia e foco. Então você tem questão de realmente olhar os insights que saíram da sua pesquisa, trabalhar junto com os vários, seja com o seu corretor de seguros, parceiro, seja com as próprias fornecedoras de benefícios, para que eles possam realmente
desenhar o melhor programa de benefícios para as empresas. O quarto ponto é a questão da flexibilidade, principalmente grandes centros, estamos falando de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio, porque o trânsito das cidades são caóticos e a questão de mobilidade é um tema muito, muito forte. A questão de flexibilidade é um outro tema bastante importante para eventualmente. Lógico que uma coisa é a gente falar de escritório, outra coisa é a gente falar de fábrica, mas está lá, é um tema que está na agenda e é muito bem-vindo por conta dos colaboradores. E por último, a questão de educação financeira, que vem de encontro o quê? Vem de encontro a avaliar, deixar a massa de trabalhadores num momento mais, digamos, equilibrado, porque a gente sabe muito bem que o trabalhador com algum tipo de problema financeiro, esse trabalhador acaba reduzindo a sua performance, reduzindo a sua aderência ao dia a dia do trabalho. Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês é praticamente isso. O estudo ele é muito mais amplo que isso. Aqui a gente trouxe mais umas pinçadas do que as principais mensagens do estudo, mas eu convido a todos vocês para baixarem o estudo e darem uma olhada, porque tem bastante coisa interessante que a gente colocou aí. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela participação, pela apresentação dos dados, né? Vou pedir para você compor a mesa aqui conosco. E queria chamar também Guilherme Henriksen, que é o vice-presidente comercial da Ecatuto. Vocês podem aplaudir no final, tá? Todos. Tá? O Carlinho do Boaventura, diretor executivo da CPJR Boaventura. E o Francisco Toledo, diretor executivo da Score Brasil Rei, vice-presidente regional da Score Global Life America. Obrigado. Léo, obrigado aí pela apresentação, né? Acho que tem uma série de pontos aqui que dá agora para a gente debater um pouco, para a gente conversar um pouco. É bem legal, assim, uma das coisas que me chamou muito atenção no estudo, né, eu estava olhando ontem até para o evento, essa questão de fato da dicotomia entre o empregado e o empregador, né? A visão que o empregado tem e a visão que o empregador tem, que é não completamente diferente, mas em muitos pontos diferentes, né? Acho que esse é um ponto bem fundamental. E outra coisa é essa história da comunicação, né? Porque de fato, a questão da comunicação é um ponto que pega, acho que não só aqui na parte de benefícios, mas em tudo, né, na vida. E acho que cada dia mais com essa intensidade toda de informação que a gente tem, né, o bombardeio que a gente... Eu estava olhando ontem no meu computador, eu estava assim com 10 telas em aberto, 8 delas eram de comunicação no meu computador. Porque tem o WhatsApp Business, tem o e-mail, tem o e-mail do CVG, tem o outro e-mail. Então, assim, você tem uma série de informações chegando em todos os lados e para dar conta não é fácil, né? Então, acertar na comunicação, e principalmente nessa parte de benefício, de fato é bastante interessante, né? E outra coisa que me chamou a atenção são as coberturas em vida, né? Quando ele aponta ali a questão das coberturas para seguros, vocês veem que apareceram a preocupação tem a ver muito com essa questão das coberturas em vida, invalidez, doenças graves, perda de renda, né? Então são coberturas que de fato elas vieram para ficar e são elas que estão movimentando bastante o nosso mercado de um tempo para cá, tá bom? Eu vou passar agora para o Francisco Toledo primeiro, para ele fazer as considerações dele, depois vou passar para o Guilherme e por último, não menos importante, o Carlindo, porque ele é de fato o distribuidor que está ali na ponta dos clientes, então tem bastante coisa para passar. Aí depois, ao final dessa rodada, a gente abre para perguntas, né? Eu vou ter o microfone rodando, então vocês fiquem à vontade de fazer perguntas. Só peço para que de fato sejam objetivas e direcione a pergunta aqui para a mesa, tá bom? E o Léo vai ficar aqui com a gente um pouco mais aqui. Talvez ele tenha que sair um pouquinho antes, ele já tinha combinado, mas acho que o importante era ele passar essas informações, principalmente os dados aí da pesquisa, tá bom? Vamos lá, Francisco Toledo. Bom dia a todos, obrigado Silas pelo evento, obrigado Leonardo pela apresentação. É uma ótima oportunidade aqui de estar entre amigos e ouvir coisas atuais. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, né? Está na moda falar em disruptivo, mas a gente vem percebendo uma série de fatores acontecendo simultaneamente, entre eles aí a própria reforma trabalhista que a gente teve no Brasil e uma mudança cultural acontecendo na população. A gente tem, no nosso país, a gente tem a questão de benefícios
ela nasceu como uma questão sindical, obrigatória, enquanto que na maioria dos outros países ela nasceu como uma questão de retenção e atração de talentos, né? Eu acho que as empresas brasileiras já perceberam, quer dizer, a própria população, que o custo, o peso de todos os encargos, de todos os benefícios obrigatórios é muito alto para as empresas sustentarem, tá certo? Por outro lado, as pessoas também não ficam mais, o que a gente estava comentando, 20 anos no trabalho, 10 anos no emprego. Então existe uma demanda de mobilidade, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão querendo, precisando dos benefícios corporativos, mas querem se sentir responsáveis pela escolha desse benefício. Então a gente hoje a gente vive há muitos anos aí com um plano de seguro de vida de funcionários, que enquanto a pessoa é funcionário da empresa, nos Estados Unidos ele tem 12 vezes o salário, aqui ele tem 24, 48 vezes o salário, só que até o dia que ele é demitido, ou pede demissão. No dia seguinte ele não tem mais nada. Esse plano é um plano muito caro para a empresa, porque ela dá 48 vezes o salário ao invés de dar 12, e é ruim para o usuário, porque ele tem tudo enquanto ele está trabalhando, e no momento que ele muda de empresa ele perde tudo. Então eu acho que é um momento de uma oportunidade muito grande, tanto para as seguradoras, e aqui eu acho que a gente está com as seguradoras mais antenadas nesse processo, né? Tanto seguradoras quanto distribuidores, corretores, de entender esse momento de oferecer produtos novos, que a gente vai ter uma mudança de legislação que permita isso, tá certo? E produtos menos dispendiosos para as empresas e mais atraentes para os funcionários. Então, esse exemplo que o Leonardo deu de ter 12 vezes o salário, você comprar o seu complemento, e se você sair da empresa, você manter o seu complemento, eu acho que isso é muito importante. E aí, de novo, aliado a isso, a mudança de percepção dos RHs, que vai deixar de comprar o benefício porque é obrigatoriedade sindical e vai passar a se interessar, será que se eu der crédito para usar patinete aqui para o meu funcionário, isso aqui é bacana para ele? Então, começa a ter um interesse de todos os lados, do canal de distribuição, das provedoras, que são as seguradoras, dos sindicatos que perderam muito poder no fim da contribuição. Não vou entrar na área do Carlino aqui, mas a gente tem a necessidade dos sindicatos de agregar valor para essas pessoas. E então eu acho que a tendência que a gente está vendo é de que as pessoas tenham formas de serem auxiliadas pelas suas empresas para comprar benefícios que lhes tragam um real valor agregado, né? Ao invés da empresa ficar tentando demonstrar por que aquele seguro-saúde ou seguro de vida é tão importante para ele. Bom, obrigado. Bom, vamos lá. Eu vou seguir aqui com o Guilherme Henriksen e depois eu passo para o Carlinho e depois nós vamos começar a abrir aqui um pouco para o debate, tá? Bom dia a todos. Eu destaquei aqui alguns pontos da pesquisa. Primeiro, parabéns aí, Internet Live, pela pesquisa, pelo estudo. Revelou aí claramente o que a gente está vivendo no mercado. Eu gostaria de chamar a atenção só para alguns pontos periféricos que, na verdade, estão de acordo aí com o que a pesquisa aqui foi levantada. Mas, para dar um pouco de contexto de mercado atualmente, né? A gente tem aí, de um lado, a reforma da Previdência, o Toledo destacou aqui esse importante marco, eu diria assim, social, histórico. Daqui a alguns anos a gente vai perceber o quão benéfico vai ser para todos nós, mas é um momento de insegurança, é um momento de todo mundo refletir sobre os seus próprios benefícios. Eu costumo dizer que o plano do INSS, né, a Previdência Pública, que na verdade vai explorar um pouquinho mais, não é só a Previdência, né, também é importante componente aí de proteção familiar. Ele é um produto bom, ele é um ótimo produto. Acho que é uma coisa que tem que desmistificar. O problema é que o atuário não contava com a realidade etária da população brasileira. Quer dizer, o atuário fez conta errada, mas o produto é muito bom. Tá? Então, é importante destacar que a população que durante muito tempo achou que quem tinha que prover a sua própria previdência ou a sua própria proteção era o Estado, começa a olhar para si próprio e falar, olha, eu tenho que tomar a decisão da minha vida. Então, primeiro ponto para destacar. Então, isso já é por si só uma jogada para dentro do próprio consumidor, dele olhar para os seus próprios benefícios.
Aliado a isso, tem toda a questão da uberificação, né? Criou-se essa palavra aí, da uberificação de tudo, né? Então, você hoje pede o seu carro, táxi, tudo no aplicativo, você pede comida em casa, você customiza o seu pedido. McDonald's agora com aquela questão de, né, dos totens, que você pode pedir o que você quiser, né? Meus filhos ficam lá brincando, pedindo o que eles querem, a personalização, inclusive do sanduíche, gasta mais. Os caras são mestres nisso. Mas tudo é personalizado, tudo é para você. Essa coisa de uma medida, né? Uma coisa que o americano usava muito no passado, one fits all, né? Um serve para todo mundo. Na verdade, acabou-se. É o contrário, né? Cada um vai ter que ter o seu próprio benefício. E isso chamou a minha atenção na pesquisa, porque é exatamente o empoderamento do cliente, agora no sentido do benefício. Como é que eu vou preparar o meu benefício de seguro de vida, ou previdência, ou odontológico, ou saúde, da maneira que sirva para mim, e não que a empresa vai pagar, que geralmente, ou 99% dos casos, é aquilo que é o mais barato. Então, o mercado de vida em grupo, para destacar aqui do outro lado, é um mercado muito comoditizado, um mercado onde o preço é o drive da decisão, o que é triste, lamentável, porque na verdade nem sempre é o melhor para o funcionário, e sim é o melhor para o bolso da empresa que está pagando. Eu costumo dizer, eu estou há 20 anos na Icatu, então eu costumo dizer que as taxas, acho que o Toledo vai lembrar disso, a taxa de seguro de vida em grupo hoje é taxa de AP. Tem taxa que vem chegada na seguradora para cotar para a gente que é acidente pessoal. Então, tal ponto que distorceu a questão do desconto em taxa. Então, acho que por um lado, e aí uma coisa interessante, né? A gente trabalha com previdência também na Icatu, na previdência privada nas empresas. Na previdência privada você já tem a questão das apólices, vamos dizer, averbadas, que é o próprio funcionário fazendo a sua escolha pelo plano de previdência complementar. No Vida você não tem um averbado. Não tem nenhuma empresa que tem um averbado. Na verdade, pelo acordo sindical, né, pela questão da convenção coletiva, você tem um mínimo de benefício que tem que ser dado para o funcionário. Em algumas atividades, mas é a maioria. Então você acaba não tendo o participante. Eu costumo dizer o seguinte: pior do que não estar segurado, isso para mim marca muito, que a gente acha que nós aqui, estamos aqui, temos que mudar, né? Pior do que não estar com seguro de vida, ou não estar segurado, é estar subsegurado. O cara achar que está protegido e de verdade ele não está. Porque se 12 salários nos Estados Unidos, né, que é a média, eu não sabia que era tão baixo, né, 12. Eu acho já 24, que é a média do Brasil, baixíssima. Né? Quem de nós aqui tem filho? Se o provedor financeiro vier a falecer nesse momento, no meu caso, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos, mais novo, tem pelo menos mais 10 anos pela frente, só de educação. Com os preços que está custando hoje escola no Brasil, estou tirando a questão da faculdade, tá? Para mim, 24 salários me parece um benefício muito baixo para a minha realidade e para a nossa realidade. Então, eu acho que é importante essa reflexão. O quanto que a gente tem que... E aí, a única forma de aumentar isso é comunicação. Comunicar. Acho que eu destaquei aqui a comunicação como o fato mais relevante, educação financeira, como as empresas vão conseguir ter acesso ou disponibilizar para os funcionários simuladores, formas de personalizar o seu próprio benefício, e educação financeira passa por isso. Anotei aqui a questão de tirar novidades. O Silas destacou outra frase de impacto, né? Seguro de vida não é só morte, e previdência privada não é só aposentadoria. Seguro de vida tem que mexer com invalidez, uma proteção em vida. Invalidez já difundido bastante tempo, pouca penetração. Se a gente olhar as estatísticas de invalidez no Brasil, é assustador. A gente tem que olhar para isso de uma forma mais consistente. Agora, tirando invalidez, doenças graves, né, que é um pouco mais nova, né, então, um pouco na moda, doenças graves, fundamental, uma cobertura em vida, uma cobertura que... Então, assim, as seguradoras estão se preparando. Hoje você tem diversas seguradoras, não estou falando pela Icatu, não. Há outras que eu vi aqui, todo mundo tem hoje uma cobertura de doenças graves, uma cobertura de diária de incapacidade temporária, desemprego, né, que foi levantado na pesquisa aqui.
mesmo para o setor privado, porque o pessoal fala muito de vender desemprego para quem é autônomo. Eu discordo. Na verdade, eu acho que para o privado também é importante. Exatamente porque o seguro-desemprego do INSS, de novo, a gente fala do INSS, pensa em aposentadoria, mas não é. O INSS tem o seguro-desemprego, mas ele vai ser reformulado. Essa conta não fecha. Então, desemprego também, destaquei aqui como uma coisa importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu coloquei. Então, assim, para tornar mais simples aqui, passar o meu colega, eu acho que a pesquisa, ela salta aos olhos da gente a necessidade de procurar olhar para o funcionário como uma pessoa singular e não olhar para todo mundo de uma forma igual. Acho que isso é a tendência do mercado. Tá? Obrigado. Muito bom, Guilherme. Obrigado. Por enquanto, agora Carlindo pode fazer suas considerações para a gente abrir depois para perguntas. Bom dia a todos, obrigado pela presença, bom dia, excelente apresentação. Algumas coisas que me chamaram a atenção na apresentação da MetLife. Uma questão que ficou bem marcada é a questão da flexibilidade de horários, é uma demanda. E a gente viu que México e Chile têm um percentual muito maior do que nós temos no Brasil. Mas isso não é difícil de entender. Nós temos uma legislação que engessa tudo sobre o pretexto de proteger. Ela acaba atrapalhando. Eu tenho certeza que isso tem uma influência forte na questão de não termos um percentual de flexibilidade em termos de jornada de trabalho. Mas outros pontos que foram abordados, um ponto extremamente importante é a comunicação dos benefícios. Isso é um grande problema. Tem muita gente, tem muitas empresas que são provedoras de benefícios que os beneficiários sequer conhecem como utilizar, como tangibilizar. E muitas vezes significa um custo para a empresa e as pessoas não têm a percepção de que tem aquele benefício. Tem uma coisa cultural também nessa questão do benefício, que muitos benefícios que estão disponíveis, o empregado ele acredita que a empresa está dando aquilo por obrigatoriedade. Nem sempre é assim. Muitas vezes a empresa busca promover qualidade de vida, mas aí fica travado ali na comunicação, na questão da utilização. Nós estamos vivendo um momento com as reformas, que já passou há 2 anos, a trabalhista, que praticamente tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical. Os sindicatos viviam desta contribuição e nunca foram, com exceção de negociação em relação a convenções, nunca foram grandes prestadores de serviço. Nós estamos diante de uma situação em que aqueles que quiserem continuar, aqueles que quiserem sobreviver, vão ter que prestar serviço para os seus filiados. E um dos grandes nichos de serviços que os sindicatos e associações podem prestar é serem agregadores de benefícios para este público. Na medida em que alguém tenha lá um seguro de vida de múltiplos salarial X, que sejam 24, 30 ou até 48. Mas como um colega falou, no momento em que ele sai da empresa, no dia seguinte ele não tem nada. O sindicato, ele pode ser sim, e deve ser, nós trabalhamos nesse nicho, ele deve ser um provedor deste benefício, para dar continuidade, ele estando ou não vinculado a uma empresa. Ele pode ter o benefício contributário, aonde ele é responsável, e quando eu digo benefício, estou falando de maneira geral, não só o seguro de vida, ele pode ter outros benefícios, assistência funeral, enfim.
E eu creio que nós, enquanto distribuidores, nós temos que buscar esses nichos, e acho que a indústria, enquanto produtora, tem que voltar também o pensamento para a criação de produtos nessa linha. Existe uma demanda aí, existe um espaço a ser preenchido e existe uma necessidade a ser suprida, e não está ainda efetivamente muito claro qual o tamanho disso, mas com certeza é uma parcela importante de mercado para ser atendido. Eu acho que, de maneira geral, assim, eu tenho para observar é isso. Muito bom, Carlos, obrigado pelas considerações. Bom, a gente falou algumas coisas aqui, né? A questão de... Eu fui anotando alguns pontos aqui. Acho que essa questão da reforma trabalhista é bem importante, porque de fato ela muda completamente o comportamento da relação, né, de empregado e empregador. E se a gente olhar, também já tem uma mudança de comportamento natural por conta da mudança da indústria, né? Então, se a gente olhar há 20, 25 anos atrás, a gente estava muito mais fundamentado, o nosso PIB estava muito mais fundamentado em indústria do que em serviço. E hoje praticamente inverteu, né? A gente tem muito mais serviço do que indústria. Então, naturalmente, aquelas grandes empresas, até com a seguro de vida em grupo, né? E quando a gente dava uma taxa maior, você também tinha muito mais funcionários empregados. Hoje, empresas que a gente viu lá com 10, 8, 9 mil empregados, hoje quando tem 400, 500 é muita coisa. Então, aquelas grandes indústrias, grandes empresas, haja vista aí o mercado automobilístico, né? O quanto se perdeu, e aí tem uma série de fatores que é trabalhista, mas também tem a ver com tecnologia e tal. E aí, assim, nesse sentido, eu queria fazer aqui uma provocação para a mesa, e sinto à vontade para quem quiser colocar. É assim, é como de fato a gente está falando muito de benefícios voluntários. Me parece que essa é uma tendência meio que sem volta, né? A própria reforma da Previdência, como o Guilherme B colocou, ela diz isso. A gente está indo para um caminho que, se as pessoas não se prepararem, provavelmente lá na frente o que ela vai ter é muito aquém da sua necessidade. Então, nesse sentido de benefícios voluntários e tal, como que o nosso mercado pode se preparar e pode disponibilizar ferramentas que de fato a gente consiga fazer com que essa coisa seja mais difundida? Porque ainda de fato, quando a gente olha pesquisas também de penetração, tanto o vida quanto previdência está um pouco mais, mas ainda assim tem muito campo para trabalhar, mas tanto vida quanto previdência, e eu nem estou colocando saúde nessa história, porque o saúde é outra visão completamente diferente, porque o governo ainda coloca o dedo em tudo mesmo. Basicamente, aqui o seguro-saúde é coordenado pelo governo, né? Então, acho que essa é uma das coisas que vai ter que, em breve, também mudar. Mas vamos falar aí da parte de seguros de vida e previdência, por exemplo. Como é que o nosso mercado pode se preparar para deixar esses produtos e ferramentas que de fato consiga difundir melhor? Algum comentário? Provocou, né? Eu acho o seguinte, apareceu na pesquisa isso também, se você perguntar para o funcionário, ele diz que ele precisa ter um seguro de vida, precisa se preocupar com o futuro, ele quer ter mais para aposentadoria. Na pesquisa apareceu isso, na FENAPREV a gente fez uma pesquisa muito similar e falou exatamente a mesma coisa, quer dizer, mais de 80% das pessoas acham que precisam ter uma previdência complementar. Quando você olha para a realidade, 12%, 15% de fato tem. Vida não chega a ser 80%, 90%, mas já é 70%, 77%. Na tua pesquisa eu já vi coisas de 80% acha que é necessário. E quando você vai para a penetração, não chega a 10%. Então, eu acho que o que falta é comunicação, que a pesquisa também aponta, as seguradoras se prepararem para a questão de simplificação da oferta. Acho que é um dever de casa nosso, tentar cada vez mais simplificar a entrada de clientes. Eu acho que hoje o sistema bancário, fazer uma analogia, dar um banho no mercado segurador em termos de tecnologia e simplificação. Quer dizer, hoje eu faço tudo de banco sem precisar ir no banco, né? Todos nós aqui no aplicativo. Questão da digital, reconhecimento facial, DDA,
eu vou citar aqui N inovações que não tinham e que facilitou. Acho que o mercado segurador precisa disso. Acho que passa pela subscrição para provocar ele de volta. O ressegurador está aqui, o meu ressegurador está aqui, a Score também. Então precisa de aceitação diferente de DPS, coisas engessadas, simplificações na aceitação do cliente de outras formas preditivas, com tecnologia, para que a gente consiga difundir mais. E um desafio adicional, que aí está na mão dos corretores de seguro também, que é a distribuição. Não adianta a seguradora se preparar, fazer produto simples, botar tudo, se o corretor não faz esse trabalho a contento. Então é importante que o corretor esteja dentro, não falando das empresas, associações, sindicatos, mas que ele seja de fato o braço de distribuição de seguro ou de benefício de um modo geral. Nas empresas, o que a gente vê muito é o corretor fechar um plano empresarial, virar as costas e ir embora. É importante fazer um trabalho de educação financeira, um trabalho de angariação também dos funcionários que lá estão. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto, seguradora, corretora, empresas de subscrição e a parte de resseguro. Eu botei em todo mundo aqui agora. Bom, eu acho que, plenamente de acordo, eu acho que na parte de distribuição, isso envolve, evidentemente, a remuneração. Eu acho que é muito importante uma mudança de mentalidade, que foi a uberização. Né? Os taxistas que não mudaram a mentalidade, não passaram a trabalhar com aplicativo, praticamente não tem mais aquele táxi de ponto como tinha antigamente. Eu acho que o modelo de remuneração, de distribuição de seguro também tem que acompanhar isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes para o seguro ser barato é tempo de permanência. Quanto mais tempo um segurado fica na pólice, mais barato isso fica. E a gente, no Brasil, em alguns modelos ainda faz o contrário. Quanto mais tempo ele está na pólice, mais caro fica para ele. Enquanto que a gente sabe que em produtos individuais a gente tem que cobrar mais quando o segurado entra. Tem que remunerar muito bem, mas muito bem mesmo, aquela venda, o canal que distribuiu. Depois você tem que diminuir esse preço, porque senão o segurado não continua. Então a forma de você estender o prazo de diluição do custo de captação, que é alto, é ter esse segurado por 10, 15, 20 anos. Isso não é via de regra na pólice grupal, as pessoas não ficam mais 20 anos, né, Guilherme? Apesar de você estar aí. Mas as pessoas das empresas ficam 2, 3 anos, isso é um prazo muito curto para pagar qualquer custo de captação. Então, tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que ter novas formas de distribuição e também novas formas de remuneração. No resseguro, a gente já trabalha com as seguradoras nessa nova forma de remuneração em seguros individuais, que é o alta renda, que a gente chama, mas é incipiente, é muito pouco. Mas qual que é a ideia desse negócio? Só para plantar a sementinha. A ideia é que uma pessoa entre com 20 ou 30 anos de idade num seguro, pagando um preço que ela considera justo. E que esse preço continue. Porque quando ela tiver 50 anos, ela não vai mais conseguir contratar outro naquele mesmo preço. Então ela mantém, ela não cancela, porque aquele sentimento de se eu cancelar eu vou perder. É isso que a gente precisa criar no segurado, para que ele se sinta dono da proteção dele, para que ele de fato seja dono, né, para que ele não perca quando sair da empresa, e para que ele tenha uma fidelização e o benefício realmente possa surtir efeito quando ele mais precisa. Então, acho que essa cadeia, ela está inteira se preparando e acho que, sou otimista, eu acho que isso vai acontecer, e inclusive no saúde, Silas. Eu não consigo ver o seguro-saúde continuar mais 10 anos da forma que está, com os preços, quer dizer, é um sistema que consegue ser ruim para todo mundo, né? É ruim para o prestador, é ruim para o segurado, é ruim para a empresa que não está mais aguentando pagar. Então eu acho que a gente também vai ter flexibilização da legislação de saúde e acho que as pessoas vão passar a ter mais ownership, né, sobre suas apólices e falar, não, eu não vou fazer 3 vezes o eletrocardiograma porque eu já tenho um aqui do ano passado, ele vai servir porque senão eu vou onerar o meu plano individual. Acho que isso também vai acontecer aí no saúde. Eu penso que essa questão do custo de distribuição ela tem melhorado à medida que nós temos incorporado tecnologia. Até 3 anos atrás,
99% das seguradoras não aceitavam uma proposta que não tivesse a assinatura do cara em 4 formulários. E hoje a gente já faz aceitação, né? Já faz televenda. Então, à medida que a tecnologia vai se desenvolvendo e nós vamos incorporando no nosso mercado, nós vamos diminuindo o custo. Agora, é importante também, extremamente importante, a questão de agregar valor, agregar determinadas opções, flexibilidade de produto, enfim, isso tudo está acontecendo, mas isso tudo, alguém falou hoje, a palavra que está muito em moda é disruptivo. Tem que ser, tem que fazer coisas diferentes, tem que fazer coisas novas. Precisamos também, e isso de maneira institucional, criar a cultura de seguro. Quando a gente fala que nos Estados Unidos a empresa provê 12 vezes a cobertura, o americano nasce pensando em contratar seguro, é educado a contratar seguro. Então, o da empresa é um complementar. Aqui é o contrário. Aqui é o da empresa e alguns contratam o complementar. Então, existe sim um espaço muito grande para crescermos enquanto mercado, mas isso passa por uma comunicação com o mercado institucional, cultural. Melhorou muito. Nós tivemos recentemente o Vida passando em prêmios a arrecadação de automóvel, é um fato histórico. Mas ainda não estamos nem longe do teto que nós podemos alcançar em termos de benefício. Tem muito mais gente preocupado com o carro do que com a saúde financeira dos filhos dependentes dele. Fazer só um comentário aqui. Eu acho muito interessante que você falou do setor bancário. O Brasil é um país aí o setor bancário extremamente concentrado, só que os estudos aí já mostram que essa concentração ela vai diminuir muito rapidamente. A gente tem as fintechs aí, aplicativos proporcionando que até pessoas físicas façam empréstimos para o seu colega via um aplicativo, né? Então, o poder, a concentração grande que existe hoje no setor bancário, ela vai diminuir. Isso já é comentado amplamente. E, na carona disso, vem a concentração do setor de seguros. É impossível achar que não vai acontecer. Quer dizer, da mesma forma que o setor bancário é muito concentrado, o setor de seguros também. E isso me deixa aí, como ressegurador, muito otimista também, que a nossa principal função também é ajudar companhias menores ou companhias que estejam nascendo a ter a capacidade financeira de competir com um grande banco. Mas eu acho um caminho sem volta essa desconcentração, quer dizer, de players no mercado de seguro. Vai ser carona do setor bancário e isso é grande oportunidade aí para todos os canais, enfim. Acho que não, se os grandes bancos tinham alguma pretensão de lutar contra isso, já sabem que isso não é mais viável e já entraram, inclusive, na onda dos aplicativos. Quer dizer, isso é o maior sinal de que é um caminho sem volta. Vou passar para o Léo ali. Sim, olhando do ponto de vista de panorama internacional, o que acontece, né? Primeiro que a penetração de seguro, e aí falando só de seguro de vida, sem acumulação, sem VGBL e PGBL, tá? Seguro de vida no Brasil corresponde a 0,5% do PIB. Então, se você comparar os prêmios arrecadados base de 2018 e dividir isso pelo PIB, a gente tem 0,5%. Quando você vai, por exemplo, para a Argentina, para o Chile, a gente está falando de algo em torno de 2%, 3%. Quando você vai para Inglaterra, Alemanha, França, os países europeus, mais ou menos, a gente está falando de 7%, 8%. Estados Unidos, a gente está falando de 6%, 7%. Então, o que acontece? Existe ainda muito terreno para a gente explorar a questão do seguro de vida.
E dentro do seguro de pessoas, a gente sabe que seguro de vida em grupo, a SUSEP não consegue apurar muito bem isso, a gente tem alguns proxies que a gente fez com algumas consultorias, mas a gente está falando aí em torno de 15 a 20% de prêmios de seguro de vida em grupo, que são benefícios mesmo. E para tomar uma... Então, assim, o ponto é, existe muito mercado para ser explorado ainda nesse ponto de vista. Talvez não da forma como a gente está fazendo. E aí é um desafio tanto para as seguradoras, tanto para os resseguradores, tanto para os corretores, da gente, chegou o momento da gente trabalhar o mercado de uma forma diferente do que a gente vem atuando nos últimos 50, 100 anos, desde que a história de seguro de vida no Brasil começou. E outro ponto é o seguinte, traçando um paralelo um pouquinho, pegar a indústria de planos odontológicos, por exemplo, e a gente está falando um pouquinho de seguro voluntário, muita questão de planos voluntários, etc. Plano odontológico hoje no Brasil, a grande maioria dos planos odontológicos são vendidos de forma voluntária, não são apólices de forma compulsória. Então você tem que fazer a angariação, você tem que montar uma força-tarefa muito forte de angariar cada vez mais fazer novas adesões a apólices e fazer aquela venda de 2 passos, né? Não só a venda ao RH, que é tradicional no seguro de vida, que é tradicional em outros tipos de benefícios, mas também a arrecadação 1 a 1 com cada um dos colaboradores da empresa. Muito bom. Bom, já que o Guilherme me provocou aqui do negócio da subscrição, acho que tem uma série, tirando meu chapéu aqui de CVG, mas falando de Santo Remédio, a gente tem olhado bastante coisa aí do ponto de vista de subscrição em ramo de seguro de pessoas, né? Com tecnologia, então assim, tanto que nós montamos uma empresa digital lá e a gente tem trabalhado forte essa questão. A semana que vem, inclusive, vai acontecer o evento de Las Vegas, né? O maior evento de Insurtech do mundo. Tem uma comitiva aí, acho que mais de 100 brasileiros estarão lá. Muita gente no mercado de seguros. Quer dizer, o mercado está buscando a inovação, está atrás de inovação. Não é muito fácil também mudar o comportamento e o cenário, a gente vê todos os dias isso do ponto de vista de sistemas legados e tal. Então tem aí uma tarefa de fato, uma lição de casa interna, né, da nossa indústria de aportar de fato a tecnologia. E as startups e esses modelos novos de cloud, de tecnologia em que você consegue colocar as coisas em nuvem e fazer com que seja mais leve a utilização e dê mais acessibilidade para o cliente, é uma tendência meio que natural. Não tem mais volta mesmo, a gente não vai voltar para trás. E a nossa indústria, a gente fala muito, eu vejo assim, nos nossos eventos até, a gente discute muito coberturas, produtos, desenvolvimento, mas a verdade é que não dá mais só para falar disso hoje, né? Você tem que ter tudo isso, você tem que ter um bom modelo atuarial, você tem que ter bom modelo de precificação, você tem que manter o cliente por mais tempo, você tem que ter boa aceitação e tudo isso vai vir através da tecnologia. Então, esse fator da tecnologia, que é muito amplo também, né? Eu comecei a me meter com isso de um ano para cá, né? O Guilherme sabe que a gente trabalhava junto, eu venho mergulhando um pouco mais nisso nesse último ano. E assim, é um mundo assim, completamente diferente do nosso mercado segurador, mas que se hoje a gente não souber falar dele, a gente fica fora, né? Então, acho que tem uma lição de casa aí do ponto de vista do nosso mercado, de formação, de se atualizar, de estar muito por dentro da tecnologia, porque a tecnologia, as pessoas estão com mobilidade 100% hoje, né? Até o pessoal da geração, como é que é isso daí? Geração prateada. Sabe o que é geração prateada? Já sabe ou não? Oh, o Toledo já está aqui na geração prateada, quer dizer, muitos de nós, Paulo Lima aí, geração prateada. Então, até a geração prateada, né, é nova essa, semana passada numa aceleradora, né? Então assim, até, ó o Márcio Braga lá também, o Márcio Braga está escondendo aí a cabeça, não tem jeito. Então assim, a gente de fato, está todo mundo com a mobilidade, né? Até as pessoas, até faixa etária de 70, 80 anos, às vezes eles não sabem mexer no computador, mas sabem mexer no celular. Sabe mexer já no Facebook, no Instagram, no pedir Uber, né, no WhatsApp. Então assim, a coisa mudou, a coisa avançou de fato, né? Mas vamos lá, vou abrir um pouquinho agora para perguntas aí da plateia. Silas, parabéns aí pelo evento, negócio bastante interessante.
Leonardo, obrigado por compartilhar com a gente tudo isso. E tudo isso que foi colocado, uma coisa que me chamou a atenção é a questão da comunicação, que está ligado à valorização do pacote da cesta de benefícios que a empresa oferece para o seu colaborador. Então, se você comunica bem, isso é valorizado ou não. Eu, como corretor de seguros, estou entendendo aí uma oportunidade de negócio. Quer dizer que se eu comunico, existe uma falha na cesta de benefícios, eu tenho uma oportunidade de venda ali. Um seguro complementar, seja lá do que for, um complemento de cobertura no seguro que já existe. Como é que o corretor de seguros hoje pode fazer esse trabalho? Como é que ele consegue fazer esse trabalho de comunicação em parceria com a empresa, basicamente aí com a RH, para criar essas oportunidades de negócio? Como é que a gente pode trabalhar isso? Eu acho que nesse ponto, eu acho que as seguradoras podem, de alguma forma, estar dando um suporte para vocês. Acho que nessa linha, não sei se o Gui concorda comigo ou não, mas eu acho que a gente poderia, de alguma forma, ser cada vez mais estimulado por vocês, receber, eventualmente, alguns feedbacks do que vocês precisam, do que o RH está conversando com vocês, ou até mesmo vocês identificando eventualmente algum gap, alguma necessidade específica, e a gente está ajudando a vocês nessa questão de montar eventualmente plataformas de comunicação, montar eventualmente alguma estrutura de marketing, etc. Mas eu acho que o melhor aliado de vocês nesse tipo de ação são as próprias seguradoras. Bom dia. Não, concordo com o Léo aqui. Eu acho que desafio para a seguradora e para o corretor, né, juntos nessa parceria, é que hoje o cliente, todos nós, nos relacionamos uma palavra nova que todo mundo falando aí, que é o omnichannel, quer dizer, por diversos canais. Ele não quer só a presença física, às vezes ele não quer só a entrevista, ele quer interagir com o aplicativo, ele quer interagir com o computador, ele quer receber um e-mail, ele quer ler à noite quando chegar em casa, ele quer ler no ônibus ou no metrô enquanto ele estiver indo para o trabalho. Então, a questão da mobilidade é o desafio, mas sem dúvida nenhuma, as seguradoras têm que, em conjunto com os corretores, ajudar nisso. Eu acho que o papel de cada um, o corretor ajudando, junto com a RH, a abrir as portas, acho que esse é o principal caminho. E aí a seguradora, junto com o corretor, entra e faz um trabalho aí de identificação de oportunidade. Eu imagino mais ou menos assim. Eu acho que também na questão da comunicação, César, tem que ter gente especialista em comunicação para mudar um pouco o enfoque daquilo que a gente está falando. Então, a gente já dá o nome de seguro de vida para ficar mais bonitinho, porque é seguro de morte. Né? Não daria para vender seguro de morte, então eu falo seguro de vida. Eu acho que uma coisa importante, que é uma experiência que a Score está fazendo na Ásia, é o seguinte: você mostrar para o segurado que você não está só segurando ele, você quer que ele viva mais. Então, a gente está fazendo um piloto onde a gente entrega para o segurado um wearable, né? Um reloginho para ele marcar os passos dele, marcar as atividades físicas. E nós estimulamos o segurado a aumentar o número de passos, a concorrer com o vizinho dele, a saber a média das pessoas da idade dele, quantos passos. Olha, você deu 5.000 passos esse dia, a média das pessoas que usam o relógio com a sua idade é de 6.000, vamos um pouquinho mais. Então, você começa a fazer o seguro de vida ser um instrumento de longevidade para as pessoas. Então, ele não vê aquilo como, puxa, isso aqui é um negócio para quando eu morrer, minha família recebeu dinheiro. Não, muda o enfoque. Fala, olha, essa empresa é a mais interessada que existe que eu sobreviva muito. Então, se o cara me pagar a academia, ou mandar eu tomar uma vitamina, ou usar um relógio, eu vou fazer. Porque se eu morrer, esse cara tem... Então, eu acho que essa mudança, nós, profissionais de seguros, não conseguimos fazer sozinhos. Nós precisamos dos especialistas disruptivos, geração não sei qual, mas eu acho que é essa forma de como aconteceu em diversos setores, mudar o enfoque. Geração não prateada, né? Não prateada. Bom dia. Agora Marco Pontes, LGP. Obrigado por o convite, foi um prazer vê-lo, Silas. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para o Léo. Na pesquisa, você percebeu, teve alguma percepção de que a reforma trabalhista efetivamente tem a perna? Né? Porque existe uma sombra aí, uma zona cinza. E a minha percepção é de que ela ainda não pegou.
A outra coisa, foi muito bem mencionado pelo Guilherme, que as taxas, por exemplo, do AP são muito próximas do VIDA. Eu acredito que isso vai acabar quando o IFRS 17 aparecer, porque o próprio órgão supervisor vai poder perceber que tem empresas que estão praticando taxas subsidiadas por outros produtos. E aí as empresas de vida terão melhores situações no mercado. Mas o que tem sido feito a nível de inovação de produtos com relação à previdência? Se vocês, principalmente que atuam em seguradoras, têm pensado mais na questão dos dotais, na aplicação dos dotais? Eu vejo isso com muito sucesso, porque tem uma possibilidade muito maior de ganho dos corretores também nesse tipo de produto do que os PGBLs que nós temos hoje no mercado. A questão da concentração de poder que você levantou, Toledo, isso só vai acabar quando o país abandonar o regime de supervisão, abandonar não, o regime de supervisão prudencial, que já está em vigor há quase 25 anos, e parece que vai haver a adoção de um modelo híbrido. Isso permitirá uma competitividade muito maior no mercado. A hipoteca reversa, vocês têm analisado isso como uma perspectiva de geração de receita e como um benefício a mais? Tem sido feita alguma injunção, como, por exemplo, o Universal Life, de conhecimento de vocês dois, Guilherme e Léo. E eu só queria também, para finalizar, fazer 2 comentários. A Previdência Oficial realmente é um excelente instrumento de, como afirmou o Guilherme, de prática de política social, de proteção social. Mas eu só discordo da sua afirmação de que o atuário errou no cálculo. Não, o atuário já há mais de 30, 50 anos vem anunciando o que vai acontecer. Tudo foi culpa dos políticos que levaram com a barriga até agora, até chegar ao nível de tributos que nós temos. Aí não dava mais. Muito bom, Márcio. Obrigado, viu? Viu? Você provocou? Até o atuário se manifestou, viu? Vamos por partes aqui. Então, assim, ó, o Léo é bem simples, a pergunta é direcionada, se a reforma trabalhista pegou ou não. Aí eu vou pro Guilherme para ele falar um pouquinho dessa parte de dotais. Hipoteca reversa, não sei se você está um pouco por dentro. Eu estudei um pouco isso no passado, posso falar um pouquinho se quiser. Falando da reforma trabalhista, acredito que o único ponto que eventualmente que a gente viu no material detalhado da pesquisa é mais referente à questão de flexibilidade, a questão de home office, a questão de flexibilidade de horas, a carga horária, não necessariamente as 8 horas ou 40 horas semanais, mas eventualmente o funcionário ele poder ter uma flexibilidade melhor, dele poder administrar a sua jornada de trabalho. Então, dentro da pesquisa, o que a gente viu que eventualmente tem algum link com a reforma foi essa questão mais de flexibilização propriamente dita. Bom, com relação, acho que foram algumas perguntas, se eu perder alguma, você me volta. Com relação ao atuário aí, na verdade, apesar do plano ser um plano sobre um regime que eu não acredito, né, que é o regime dos ativos pagarem para os aposentados, por isso que eu falei, só falei dessa questão do regime. Mas você tem toda a razão, 100% correto, acho que isso aí já vem assim apontado, essa discussão já é antiga e a gente não fez nada até hoje, né? A gente, simplesmente, os nossos governantes não nos ajudaram. Mas aí é um outro tema para a gente falar. A questão do seguro de vida totais ou os resgatáveis, né? A gente está lançando esse ano 2 produtos especificamente com essa cabeça, tá? A gente está lançando um Whole Life, na verdade a gente já lançou o Whole Life e para um grupo seleto de corretores para testar e vai ampliar a partir do mês que vem, chama Horizonte produto, e estamos lançando um produto agora, ontem foi o primeiro treinamento, inspirado no Universal Life, tá? É um produto criativo, que a legislação não ficou pronta a contento. A gente não consegue hoje, né, nenhuma seguradora consegue botar na prática o produto que hoje está em consulta pública, questões tributárias, etc. e tal. Exatamente. O ponto da SUSEP é tributário. É tributário. Mas a gente fez um desenho criativo que vocês vão conhecer mês que vem. Vou fazer um teaser aqui. Então é um produto inspirado no Universal Life, tem comunicabilidade entre a parte de acumulação e a parte de risco, 100%. A parte de aceitação, inclusive, está sendo feita pela Sample Med, aqui do Silas,
fazendo já um jabá aqui da Centro-Med. E a gente acredita que isso é um caminho sem volta também. Quando a gente olha o mercado americano, e aí a MetLife pode dar uma aula aqui para a gente, mas realmente os produtos resgatáveis têm um volume, né, um tamanho lá bastante expressivo, inclusive o próprio Universal Life, que passou já o Whole Life, né, já há algum tempo lá fora. Acho que no Brasil ainda vai ser uma coisa devagar, né, até a gente conseguir, mas a Icatu está se preparando para ter o portfólio completo. Então, nosso carro-chefe sempre foi o produto com enquadramento etário, produto tradicional, vamos chamar assim, mas com esses dois produtos, o Horizonte e o produto Equilíbrio, que é o produto inspirado no Universal Life, a gente vai ter um portfólio mais completo para necessidades. Não é um melhor do que o outro, na minha opinião, né? Minha modesta opinião, acho que tem clientes que precisam de um produto Whole Life, tem um cliente que precisa de um produto Universal Life, tem um cliente que prefere um produto onde tem um enquadramento etário anual, né? E complementando com Previdência, Previdência, por incrível que pareça, de patinho feio virou cisne, né? O produto de Previdência, durante muito tempo nas companhias, a margem é muito apertada, é um produto que deixa uma margem muito pequena para a seguradora, e a gente teve que investir, acho que isso é legal, né, em tecnologia. O primeiro produto 100% digital dentro da seguradora foi o Previdência. Hoje a gente consegue viabilizar uma portabilidade entre seguradoras em 2 cliques pela Icatu, literalmente. Então a gente já está investindo muito em robô, OCR, a leitura de documentos. Hoje nós somos o líder em portabilidade de entrada, né? Então a gente é o maior vamos dizer, empresa do mercado que atrai recursos que vêm de outras seguradoras, porque a gente tem um produto competitivo e, principalmente, a tecnologia aliada dentro desse processo. Com relação à rentabilidade para o corretor, acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que isso ainda não... quando você fala de agente de investimento que vem de Previdência, o cara está acostumado a ganhar um rebate da taxa e ficar feliz. Quando você fala de corretor, o corretor sempre quer ganhar mais, né? Porque hoje as margens de corretagem é muito alta no Brasil. Então, isso é um desafio. O que a gente fez foi conjugar um produto de previdência com um produto de proteção. A gente chama de atitude. É um produto que dá uma rentabilidade muito boa, porque fala de pensão, pecúlio e a questão, o risco de previdência, né, tecnicamente falando, mas é um produto que conjuga com um produto de previdência, principalmente para aquele que está acumulando mensalmente. Então, depois, se você quiser conhecer, a gente apresenta para você, mas é um produto bastante rentável. Posso fazer um jabazinho rápido? Produto que paga 100% de agenciamento na primeira, segunda, terceira e quarta parcela. Então, é um produto bastante rentável para o corretor. Então, acho que a gente está tentando buscar alternativas para viabilizar. Mas eu acho que o corretor precisa vir mais próximo da seguradora e tentar buscar canais para que a gente possa inovar. Acho que o trabalho tem que ser conjunto. Não sei se eu esqueci algum reporte. Ô Marco, faz um tempo que eu olhei essa questão eu estava em seguradora ainda, e essa questão da hipoteca reversa, basicamente assim, o mercado americano trabalha com esse tipo de negócio, né? Em que a pessoa é quase que para explicar para quem nunca ouviu falar, é quase que um aporte direto com o seu imóvel, certo? Corrija se eu estiver errado. Então você pega o seu imóvel, aporta como se você fizesse um aporte dentro de uma previdência, e lá na frente você entrega o seu imóvel, ou você continua morando no seu imóvel, e a seguradora te dá uma renda em função do imóvel, e depois, quando você termina a vida, a seguradora fica com o imóvel. Então assim, no mercado americano isso pegou por 2 razões, até já faz um tempo que eu olhei, tá? Mas pegou por 2 razões. Primeiro que os grandes, lá é um pouquinho ao contrário, né? As seguradoras, quase todas que trabalham com esse tipo de produto, têm imobiliária, trabalham no mercado imobiliário. Então é fácil de você ter um círculo dos imóveis, né? Então você precisa ter uma negociação depois dos imóveis, que para a seguradora hoje, para ter muito imobilizado aqui no Brasil, o mercado imobiliário do jeito que a gente tem, vou falar o que eu sei, tá? Depois, se quiser. Esse é um ponto. O segundo ponto é que é muito comum lá também eles entregarem o imóvel, receber uma renda e se instalarem em casas, né, em lares, condomínios, mais para a terceira idade.
Então isso é que faz o produto ser um pouco melhor, além, lógico, da distribuição de renda, que aqui assim, a gente vive ainda basicamente quem tem uma renda maior, a desproporção aqui é muito grande ainda aqui no Brasil, né? Então acho que é um produto que está muito longe ainda, acho que aqui de pegar. Essa é a minha visão muito pessoal, tá? Sem nenhum estudo técnico, tá? Você tem um imóvel que vale 1 milhão. Diferente do que da Espanha, nos Estados Unidos você não tem, por exemplo, o banco não tem uma seguradora. Ele não tem. Ele não pode ter dentro do grupo uma seguradora. Então a operação lá é feita direta com o banco. O que o banco faz? O banco serve como um intermediador com a seguradora, comprando uma anuidade correspondente ao valor atual desse 1 milhão, que dá em torno de 60% do valor. E o sujeito continua morando lá, ao longo do tempo que for necessário, até sobreviver. É um produto atorial. Ele vai na anuidade, o banco compra a anuidade na seguradora. Eminentemente atorial. Então, isso está sendo muito bem estudado pela equipe econômica. A questão é, isso será feito por quem? Pelos bancos ou pelas seguradoras? Porque se for feito se as seguradoras não pegarem esse bicho, o produto vai sair muito mais caro e vai sair natimorto, porque os bancos não têm... vai sair muito caro. Vai sair muito caro. Por isso que a questão que eu levantei. Se as seguradoras estão estudando isso da mesma forma que estão fazendo esforços em relação ao universo online. Se não estavam, agora quem é de seguradora que está aqui vai começar a olhar. Queria fazer um comentário aqui. Na verdade, eu acho que existe o desafio regulatório, sem dúvida, que é o que todo mundo fala, mas as pessoas se esquecem também que o risco atuarial, no caso do Brasil, é o mais simples, Marcos, porque a gente está num país que a nossa economia oscila em 3 anos, triplica a taxa de juros, quer dizer, ou cai para 1/3. Agora está inverso. Então, como é que você pode, como segurador, e aí tem que tirar o chapéu para a Ecatu, para a MetLife, como é que você pode vender um produto garantindo uma taxa de juros, sendo que o papel mais longo que você tem para comprar ali é 2050? Então, é muito difícil. Eu acho que, e eu represento uma empresa de atuários, né? Não sou atuário, mas o que mais tem lá é atuário. E o maior medo dos atuários da minha empresa não é a mortalidade, não é o risco atuarial, é o risco financeiro. Me dizem o seguinte: como é que a gente vai vender uma coisa de longo prazo no Brasil se a gente não tem a menor ideia de quantos dígitos vai ter a taxa de juros daqui a 5 anos? Então, isso eu também queria colocar, que é difícil comparar com o mercado americano, com o mercado europeu, que você tem taxas estáveis aí há muitos e muitos anos. Então, acho que também tem um tempo de maturação aí para o mercado acreditar mais na nossa estabilidade financeira e ter um pouquinho mais de previsibilidade. Sim, mas a mídia nacional, a tendência é sempre ir para mais baixo. O Brasil não tem tendência. A tendência do Brasil é assim, esse é o problema. Nesse momento você está correto, mas daqui a um ano pode ter mudado totalmente o cenário. Então, eu acho que é fundamental também que a gente tenha uma certa previsibilidade aí, econômico-financeira do país, para poder fazer produtos de longo prazo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Beatriz, eu sou do Seguro Base. Voltando naquela questão da comunicação, né, junto às empresas, para poder colocar valor, né, nos benefícios ofertados, enfim. Isso, eu tive uma situação ontem, né, eu tive com uma corretora numa grande rede de supermercados que não sabia simplesmente o que tinha no seu seguro de vida. E como foi falado aqui, o seguro de vida não é só o seguro de vida. Tem outros benefícios hoje que nós temos, benefícios como em vida, que tem que ser valorizado, né? Então, eu acho que essa questão da comunicação é o que foi falado. Eu acho que vale eu me coloco como uma securitária, porque apesar de eu trabalhar no clube, né, o base, eu atuo no mercado como securitária, porque eu dou apoio aos corretores. A gente se coloca sempre à disposição, né, César, para poder acompanhar os corretores para fazer esse trabalho. Mas mais do que isso, base pelo DNA, né, pelo nosso trabalho de 30 anos no mercado, a gente sempre prezou por esta comunicação, né, de colocar valor num seguro que é obrigatório na convenção, porém tem benefícios efetivamente que fazem sentido principalmente para o trabalhador baixa renda. Eu acho que isso é importante, porque a gente não está falando do trabalhador de mais alto nível. A gente também tem que focar aqui no trabalhador baixa renda, que não vai tirar R$50, R$30 para pagar um seguro.
Mas eu também acho que a gente tem que desenvolver, sim, mecanismos, quando ele sai dessa empresa, manter um pequeno seguro dele por um período até, enfim, mas eu acho que mais do que isso, eu acho que o nosso desafio nesse mercado, além de desenvolver novos produtos, focar nesse novo perfil de trabalhador e tudo mais, é fazer entender que tem que ter uma sustentabilidade em tudo. Né? O PASE briga muito por isso. Quando a gente está nesse mercado, a gente trabalha nesse mercado de convenções, apesar de a gente estar abrindo um pouco mais, né, para atuar em outras frentes, a gente sempre brigou pela sustentabilidade no sentido de que a gente quer que o corretor faça uma carteira a longo prazo, né, uma carteira a longo prazo. A gente não quer o cliente só por um ano, a gente não quer o cliente só por 2 anos, a gente quer exatamente ter clientes na nossa carteira por 20 anos, que no PASE tem. Por quê? Desde lá atrás, em 89, nós já tínhamos a consciência de que a gente quer oferecer benefícios sustentáveis, financeiramente falando. Tanto para o corretor que trabalha com a gente, para a seguradora que nos garante, no caso a MetLife hoje, quanto para as empresas que precisam ter um seguro que não precise todo ano a gente estar batendo na porta para reajustar porque teve sinistro, né? Então, o que o PASE enfrenta mais hoje no mercado é realmente a concorrência, eu diria predatória, que é pesado, mas é uma concorrência que não tem essa consciência sustentável. Eu acho que é um dos nossos principais desafios, né? E essa comunicação que a gente fala aqui não é só corretor-cliente, seguradora, corretor-cliente, é tudo. É tudo. Então, eu acho que é isso que o mercado tem que avaliar. Vocês querem ter novos produtos, vocês querem avançar com novas tecnologias, tem que pensar em sustentabilidade dessa conta. É ponto. Porque tendo essa sustentabilidade, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ganhar. Né? Então, eu não sei se alguém tem algo para me dizer sobre isso, se nós estamos no caminho certo, mas eu acredito que sim, porque eu acho que hoje nós somos um clube de 30 anos de mercado, né, e sustentável. Eu acho que nós somos o maior exemplo nesse segmento, de vida principalmente. Tá bom, Bia, obrigado aí por compartilhar com a gente. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer falar sobre essa questão de comunicação? A gente falou bastante. Só fazer um comentário, o que a Bia falou, a grande verdade, eu concordo, gênero, número e grau. Nós temos um problema na distribuição do nosso mercado, que é o seguinte: tem pouca gente criando o mercado e muita gente brincando de rouba-monte. Aí depois reclama de taxa. Mas quem cria mercado? Quem angaria seguro hoje? Pouca gente. Pouca gente. Na verdade, a distribuição marca meia dúzia de contas, e aí quando chega no aniversário da conta, vai todo mundo lá, uma briga de foice por taxa. Perde todo mundo, perde o cliente, perde o corretor, perde... Agora, é cultural. De novo, tem a coisa da comunicação. De novo, tem a coisa de melhorarmos a nossa cultura em relação ao seguro. Nós, e aí não digo o mercado, eu digo a sociedade, nós precisamos criar mecanismos de comunicação de benefícios e criar mercado. 0,5%, o Léo falou, contra 6%. Dá para crescer 12 vezes, que não cresça 12, que cresça 6. Agora, enquanto tiver corretor que se sustenta de pegar informação privilegiada para dar desconto em renovação de conta, a gente está fazendo um mal enorme para o mercado, e não é isso. A comunicação, o criar mercado, sim, isso passa por desenvolvimento da nossa indústria, desenvolvimento do nosso mercado. Bom, obrigado, Carlinhos, obrigado, Bia, pela contribuição. Mais uma lá, depois eu vou passar para o Sérgio e vamos encerrar, tá bom? Eu vou pegar o gancho aí do Carlinhos. Fala seu nome, por favor. Então. Rodrigo Garcia, Inteligência Hub, Bureau de Inteligência de Mercado. Parabéns, Léo, pelo estudo, MetLife. Pegar o gancho, Carlinhos, que você acabou de falar aí da penetração de seguro de vida, 0,5% do PIB, parece que existe um caminhão de oportunidade seguro de vida no país.
Então, aí a pergunta vou direcionar para o Léo, mas a mesa se sinta à vontade de responder, Guilherme, se vocês tiverem para complementar. O estudo, eu não sei se consegue, o estudo apontou o nível de conscientização das pessoas nessa questão que você falou da autorresponsabilidade, de não ficar só à mercê da empresa contratar, e sim as pessoas buscarem uma proteção para a família. O estudo apontou alguma coisa nesse sentido, Léo? Que eu acho que até na mesa falou que o seguro de vida vem passando o automóvel em questão de prêmios. O quanto isso é conscientização da população ou é o automóvel que está perdendo força por uma transformação do mercado? No estudo isso conseguiu apontar alguma coisa, Léo? O estudo aponta, sim. Não sei se vocês lembram um slide que tinha vários produtos como diário de internação hospitalar, plano check-up anual, uma série de serviços que estavam disponíveis, não só relativo a seguros, mas que o funcionário sim teria interesse em estar contratando, teria interesse em eventualmente estar coparticipando na contratação desses benefícios. E todos os produtos que foram os mais mencionados pela amostra, você vê que todos eles acima de 70% de posição em favorável a eventualmente uma contratação voluntária. Enquanto isso se converteu em contratação de fato, Não, aí a gente não entra nesse detalhe. Mas será que a mesa aí tem algum, Guilherme, ou os outros também têm alguma percepção desse conscientização das pessoas buscarem mais por seguro de vida, por conscientização de proteção à família? Não tenho nenhum estudo de cabeça aqui que leve a essa questão, não. Acho que empiricamente, sim, a questão da insegurança pela reforma da Previdência, mas não tem nada que comprove de fato. Eu acho que a questão do seguro de vida ter passado ao automóvel tem um pouco, que você falou inicialmente, do automóvel ter perdido um pouco também de força, tá? Mas não tem nada de uma... Falando um pouquinho do comparativo seguro automóvel contra seguro de vida, né? Vamos lá. No Brasil, a gente sabe que o índice de penetração, a última vez que eu vi isso, alguns meses atrás, o índice de penetração de seguro na frota do Brasil é inferior a 26%. Então começa por aí. Outro ponto é que 70-80% do seguro no Brasil de automóvel, ele vai para carros com menos de 4 anos. E a gente sabe, todo mundo aqui regional, todo mundo sabe como é que as montadoras de veículo e a indústria automobilística sofreu durante a crise entre 15 e 17. Então, muito do que existe do seguro de vida ter superado a questão do seguro de automóvel é que o seguro de vida, se você pegar um crescimento médio ponderado dos últimos 4 anos, o seguro de vida rodou a 10, o seguro de automóvel rodou a 5. Então, é muito por conta disso, é muito por conta do enfraquecimento da indústria de seguro de automóvel, reflexo da indústria automobilística e a indústria de vida, propriamente dita, a indústria de pessoas, ela continua mantendo um ritmo de crescimento praticamente de duplo dígito. Tem uma... Eu acho que isso que o Léo falou, ele se confirma com a questão dos números, né? Tem um estudo aqui, que eu estou até com ele aqui na mão, o nosso mercado aqui de janeiro a junho, de seguro só de risco, tá? Falando de seguro de vida, cresceu 14,7% no primeiro semestre. E aí a gente tem um cenário seguinte, ó, o Vida representa aqui 40%, o prestamista representa 32% da carteira, acidentes pessoais 14% e outros 14%. Tem uma outra questão aqui. E só um detalhe, o prestamista da retração da indústria bancária também, o prestamista nos últimos 2 anos tem prestação de 20%. Exato, então assim, eu acho que tem a ver com a mudança do comportamento, tem um enfraquecimento sim da carteira de automóvel, tem um pouco de queda nos preços, porque a sinistralidade do automóvel está diminuindo, mas também tem sim uma procura maior, um crescimento.
Ainda tem muita coisa atrelada ao prestamista, a crédito, então assim, o crédito melhorou um pouco porque a taxa de juros baixou, isso aumenta, mas você vê que a força está, os maiores índices de crescimento estão na vida individual, né? A vida individual está crescendo 39%. Então acho que os números também mostram um pouco, lógico que isso não dá para afirmar, é o cliente que está indo procurar e tal, mas que tem uma mudança de comportamento do nosso mercado, tem, né? Seguradoras entrando no ramo individual, principalmente, né? E fazendo com que as coisas, né? Doenças graves está crescendo 60%. Tudo bem, a base era pequena, mas está crescendo, né? O viagem cresce bastante, a viagem coletiva também cresce bastante, educacional cresce bastante. Então, assim, esses dados tem todos no estudo da FENAPREV, tá? Se você quiser, tem lá na parte estatística, tem isso bem aberto isso, tá bom? Vou passar aqui para o Sérgio. Então, assim, a nossa ideia é terminar aqui por volta das 11 horas, então vou passar para o Sérgio essa última pergunta e depois a gente faz uma rodada aqui de finalização, tá bom? Obrigado. Vamos lá, Sérgio. Meu nome é Sérgio Nobre, eu faço parte da diretoria da Academia Nacional de Seguros e Previdência e parabenizo aí pelo evento. E eu estou atualmente participando da oferta de uma plataforma digital para controlar benefícios, né? E, então eu queria comentar até nessa área de comunicação, qual é o foco dessa plataforma? É comunicar para o funcionário não só o que ele paga, mas também o que a empresa paga para ele. Ou seja, para ele ter o valor, não só o custo, mas ele ter o valor daquilo que paga. Para servir até no momento de uma negociação, onde você vai negociar e às vezes o empregado está só comparando o salário e não está comparando os benefícios que ele faz. Mas eu não estou aqui para fazer a propaganda. O que eu queria comentar é que eu estou desde junho nessa plataforma, oferecendo essa plataforma, e encontrei uma empresa multinacional onde a gente chegou para controlar 3 benefícios seguráveis e 4 benefícios não seguráveis. E no levantamento que eu fiz, eu cheguei depois que a proposta já tinha sido entregue, eu encontrei outros 13 benefícios não seguráveis, né? Então eu tinha uma expectativa de também ser abordado a parte de benefícios não seguráveis, apesar de que o meu chefe, o Mário Cruz, ele falou assim, não, você está indo no CVG, você só vai escutar vida e previdência. Mas existe uma preocupação muito grande. Eu tive num evento da Aon há pouco tempo, eles falavam em Benefix e Beneflex, né? Há um crescimento muito grande do benefício flexível, né? Onde o elemento ele tem direito a um apartamento e, na verdade, se ele trocar por uma enfermaria, ele acumula pontos para poder comprar outro benefício que ele tem interesse. Então, não sei se alguém tem algum... Eu vi que o estudo abrange toda a gama de benefícios, né? Mas a apresentação foi mais concentrada em vida e previdência. Então, eu queria saber se existe essa preocupação, porque esse benefício não segurável ele pode potencializar a venda do segurável, né? Ele pode ser um meio para poder alcançar o crescimento do benefício segurável. Eu queria saber sobre isso. Alguém tem alguma coisa sobre isso? Uma visão? Não? Então, Sérgio, ficamos mais na especialização aqui da mesa mesmo. Bom, pessoal, vou passar rapidamente aqui 2 minutinhos para as nossas considerações finais, vou passar um por um, e aí eu faço o encerramento, tá bom? Vamos começar por você? Legal. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer realmente poder compartilhar com vocês esses estudos que a MetLife faz. A MetLife, como vocês sabem, tá aí, a gente está completando 20 anos de mercado. É uma companhia que nasceu na linha de benefícios a empregados, embora a gente tenha outras linhas de negócio, mas digamos que assim, a gente está muito feliz de estar nesse mercado e esse é o nosso carro-chefe. Então, muito obrigado por tudo. Abraço. Obrigado ao CVG, no nome do Silas aqui pelo convite. Estou sempre à disposição para a gente discutir o mercado, para a gente tentar crescer cada vez mais esse mercado de benefícios aí, que é importante para o Brasil como um todo. Muito obrigado. Eu também agradecer, Silas, pela realização do evento e dizer que meu ponto de vista é que a gente repetir que a gente está num momento muito oportuno, muito bom. Acho que é um momento onde vem diversos modismos aí em todas as linhas de negócio e a gente está um pouco atrapalhado com isso tudo. Acho que em algum momento isso daí vai passar por uma peneira. Aquilo que é modismo não vai
não vai vingar. Hoje a quantidade de aplicativos que a gente recebe de oferta aí é absolutamente inviável, então, mas eu acho que isso vai se consolidar e vai mudar realmente a forma de se comprar seguro, né? Eu concordo plenamente com o que foi dito aqui, que previdência não é só acumulação, que seguro de vida não é só morte. Eu acho que as pessoas vão, e tem um termo ali na apresentação do Leonardo, que é o funcionário holístico, né? Eu acho que as pessoas vão começar a ter uma visão mais ampla, tanto na escolha de benefícios flexíveis, quanto tendo a opção por manter alguns benefícios ou ter alguns benefícios por conta própria e ter a empresa ou a associação ou o sindicato como provedor da solução, mas não mais como financiador da solução. Eu acho que essa vai ser a grande mudança que a gente vai ter, sendo as pessoas responsáveis pelo financiamento dos seus benefícios. Bom, obrigado ao CVG, ao Silas, a todos. E concordo com Toledo e cada dia mais os benefícios eles vão ser contratados pelo indivíduo, até porque o emprego, como a gente conhece, ele está com os dias contados, né? Então cada um vai cuidar dos seus próprios benefícios e a tendência é realmente essa. Nós temos um mercado extremamente próspero, nós temos uma oportunidade de crescimento inacreditável diante de outros mercados maduros aí, que já com toda a penetração possível. Então, acho que é muito bom trocar ideias, é muito bom ouvirmos alguns estudos como esse da MetLife. E muito obrigado a todos. Obrigado, Carlindo. Estou procurando só um negócio aqui que eu quero já falar para vocês. Bom, esse evento, assim, queria agradecer primeiro ao Léo aí pela disponibilidade e pela apresentação aí do trabalho, né? E agradecer a MetLife. O Gustavo Toledo era para estar aqui conosco, não pôde estar por conta de uma viagem aí de última hora, né? Então, mas obrigado aí pela disposição de vocês em fazer a apresentação e ajudar nesse debate. Obrigado ao Guilherme também aí pelo sempre apoio da Icatu e principalmente nas nossas discussões, trazer sua experiência como seguradora importante, ao Francisco Toledo da Score também com uma visão bem ampla aí de mercado e até com algumas experiências aí fora. Está assumindo a América Latina agora, né? Está assumindo? Não, já assumiu, né? Vice da América Latina. Muito bom. E o Carlindo pelo seu trabalho aí, pela sua dedicação e fazer parte aí da nossa entidade também, tá bom? Bom, nós temos, acho que essa é um pouco de todo o nosso trabalho, né? Sempre gerar conteúdo, gerar discussões e debates, né? Então esse evento, acho que foi importante. Queria agradecer mais uma vez a FECAP também por ceder o espaço para a gente fazer essas discussões. E queria dizer para vocês que no dia 31, né, Lúcia? 31 de outubro, nós teremos o nosso almoço e como tema o impacto de testes genéticos em seguro de vida, tá? Então nós vamos fazer esse evento, é um evento em parceria com a RGA, eles vão trazer esse tema para o nosso almoço de outubro, tá bom? E depois, para encerrar a nossa programação do ano, em novembro, no dia 29 de novembro, nós vamos fazer a nossa festa tradicional também de final de ano. Estamos caminhando aí para o final do ano, né? E já fazendo um planejamento muito forte para o ano que vem, tá bom? Então, obrigado aí pela participação de todos vocês. Esse material todo, como o Léo falou, da parte da pesquisa, está disponível na MetLife, né? Nos canais da MetLife e na parte toda a cobertura do evento e todos os dados do evento também nas nossas redes sociais, no Facebook a gente já estava transmitindo ao vivo ali o evento. Vocês podem encontrar mais material também sobre esse evento nos nossos canais de comunicação digital, tá bom? Muito obrigado para todos aí.